fórum que gira em torno de mais de 100 mil servidores. E por isso é que estamos aqui para trazer, e que já foi passado às suas mãos, senhor candidato, uma carta-programa do FONACAT em relação às propostas e o que é que se espera daquele que for governar este país. Então, passamos mais uma vez às suas mãos essa carta que já foi entregue à assessoria e mandado diretamente para o seu comitê de campanha, tratando dessa matéria. O FONACAT, ele espera que, e busca isso, cuja missão, a missão institucional do Fórum, é exercer as atividades exclusivas de Estado, aquelas atribuições que o Estado, que a sociedade confiou ao Estado. Esses servidores de carreira, eles é que têm esta missão de cumprir todas essas atribuições exclusivas do Estado. Então, nós queremos, sim, buscar o reconhecimento do Fórum Nacional das Carreiras Típicas de Estado como entidade representativa dos servidores junto às esferas do governo federal. Esse reconhecimento está sendo buscado. Nós devemos dizer também que este evento está sendo gravado para ser repassado a cada uma das entidades representativas dos servidores públicos de Estado, das carreiras exclusivas de Estado. Então, já de antemão, já pedimos a autorização ao nosso candidato para que esse fórum, esse evento do dia de hoje, que está sendo gravado, seja exibido em cada uma das nossas páginas na internet, cada uma das associações e sindicatos que representam as carreiras exclusivas do Estado. Então, passamos a palavra ao nosso candidato, que gentilmente abriu a agenda para receber este fórum, receber as carreiras típicas de Estado. Antes de passar a palavra, eu passo ao nosso secretário executivo, o Roberto Kupski, que fará uma leitura das entidades que compõem este fórum. Bem, bom dia a todos. Também uma satisfação, o candidato José Serra, por ter aceito este convite. É uma honra para nós, das carreiras de Estado, poder recebê-lo. Como já disse nosso presidente, quero agradecer a nossa afiliada Fresp, que recentemente cedeu o local para esse evento, e dizer que aqui, como já disse o presidente, estão os 25 entidades nacionais que vou relacionar. E gostaríamos de deixar bem informado que foram convidados também a candidata Dilma e a candidata Marina, mas por questões de agenda não compareceram e não aceitaram nesse momento o convite do Fórum Nacional das Carreiras Típicas de Estado, que é composto pela Associação dos Analistas do Comércio Exterior, Associação dos Delegados de Polícia Federal, Associação Nacional dos Delegados de Polícia do Brasil, Associação dos Funcionários de IPEA, Associação Nacional de Servidores Efetivos das Agências Reguladoras Federais, Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Sindicato Nacional dos Fiscais Agropecuários, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social, Associação Nacional dos Procuradores da República, Associação Nacional dos Servidores das Carreiras de Planejamento e Orçamento, Associação Nacional dos Engenheiros Agrônomos do INCA, Associação dos União dos Auditores Federais do Controle Externo, Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, Federação Brasileira de Associações Fiscais e Tributos Estaduais, Federação Nacional dos Auditores Fiscais e Tributos Municipais, Federação Nacional do Fisco Estadual Distrital, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, Sindicato Nacional dos Servidores Federais, autárquicos, dos entes de promoção e fiscalização no mercados de valores mobiliários, Sindicato de Servidores do Poder Legislativo e do Federal e do TCU, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Sindicato Nacional dos Analistas de Técnico, Finanças e Controle, União dos Advogados Públicos Federais do Brasil e Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, as carreiras de Estados que congregam esta entidade jurídica recentemente criada e que vê, candidato Serra, e pleiteia também, desde já, a interlocução destas carreiras com o governo que assumir em janeiro, nesses assuntos que tratam destas carreiras, seja feito através deste FONACAT e não de outras entidades que nós entendemos não nos representa, a exemplo de uma central. Muito obrigado, mais uma vez, pela presença. Muito obrigado. Queria dar meu boa tarde a todos e a todas, cumprimentar
o Jorge César Costa, presidente do Fonacarte. Queria cumprimentar também o Roberto Kupski, secretário-geral, o Reinaldo de Almeida, segundo vice-presidente, o Rogério Vieira Rodrigues, quarto vice-presidente. Queria também saudar o João Dias Yanes, presidente em exercício da FRESP, Associação dos Agentes Fiscais de Renda do Estado de São Paulo, e os presidentes e representantes de federações, sindicatos, associações e demais entidades de classe presentes. Em primeiro lugar, eu queria agradecer este convite, que é um convite basicamente de um fórum, né, das carreiras de Estado no Brasil. Eu quero dizer, em primeiro lugar, que não vejo sentido em se falar de Estado mínimo, né, no Brasil. Em nenhum lugar. O Estado não tem que ser mínimo ou máximo. O Estado tem que ser forte e ágil. Esta é a minha visão que, aliás, permeou toda a minha vida pública, desde que fui aqui secretário de Estado do governo de São Paulo, a partir de 1983, e também durante a Constituinte, onde lidamos com muitas dessas questões, depois, através das minhas gestões, tanto no Ministério do Planejamento, quanto na Fazenda, na Saúde, e também no Senado, na Prefeitura e no Governo do Estado. Para mim, o Estado tem que ser forte e ágil. Agora, não pode ser um Estado também obeso, única e exclusivamente em função do alimento político partidário. Eu estou convencido de que no Brasil o Estado não pode ser nem paquidérmico, nem o Estado ineficiente que o PT está construindo. Vou aqui dizer as coisas de maneira direta, tal como eu vejo. Bom, este é um primeiro ponto com relação ao Estado. Um segundo é que, para mim, a meritocracia é fundamental no serviço público. No meu governo, a qualidade técnica e a capacidade profissional vão valer mais do que a indicação política, seja indicação partidária, seja indicação sindical. Não que nós vamos discriminar aqueles que tenham filiação política ou que sejam de sindicatos. Apenas é que isso não pode predominar como critério para as indicações, né? Infelizmente, hoje no Brasil está acontecendo precisamente o contrário do que eu considero correto, que é, fundamentalmente, o peso da qualidade técnica e da capacidade profissional valendo mais do que as indicações políticas. Isso não está acontecendo hoje em dia. Um terceiro aspecto, e que é muito difícil, às vezes, de ser compreendido no Brasil de hoje, é que a responsabilidade de Estado, ela transcende a função de governos. E essa é uma confusão que está perturbando muito o funcionamento do Brasil de hoje. A ideia de que governo e Estado são a mesma coisa. Não são. O Estado está acima, é mais permanente. O Estado está ligado à nossa Constituição, às leis. O Estado não depende, nas suas funções essenciais, da conjuntura político-eleitoral, né? Nem do governo que passe, ou do governo que termine, entra o novo governo. Nós temos que olhar as suas características permanentes. Eu dou um exemplo típico das agências reguladoras, que eu até levantei no debate outro dia, na TV Record, para a candidata Dilma, e ela ou não entendeu ou fez que não entendeu. Em relação às agências reguladoras. As indicações nas agências reguladoras, hoje, são totalmente político-partidárias. Inclusive, elas ficaram de tal maneira condicionadas a essa dinâmica que passam boa parte do tempo com os cargos vagos. Eu dei o exemplo da Anvisa e dei o exemplo da ANS, que eu mesmo criei quando fui ministro da Saúde. Eu quis precisamente criar instituições permanentes, numa área como a vigilância sanitária, que é o lugar geométrico clássico no Brasil
de criação de dificuldades para se vender facilidades, que é o que tem de pior na administração pública, é o que mais nós temos que evitar. E, de repente, a Anvisa virou objeto de barganha política. O resultado prático, os genéricos passaram a demorar 3 ou 4 vezes mais tempo para serem aprovados. As margens de incerteza, não somente em relação aos genéricos, mas a toda produção e comercialização de medicamentos, as margens de incerteza cresceram também nessa proporção. Esse é um exemplo típico. Outro pode ser encontrado também na Agência Nacional de Saúde. É só pegar órgãos de imprensa e ver lá, fulano indicado por cicrano, o outro indicado por tal grupo de senadores, o outro por aquilo, o outro por ali. Isso é a desmoralização do Estado em razão da conjuntura político-partidária. Eu digo conjuntura porque na democracia a alternância, as mudanças na política são permanentes, senão não seria democracia. Então, para mim, essa questão é fundamental. Ter Estado significa despolitização político-partidária, no sentido eleitoral, da conjuntura, mesmo que as pessoas tenham legitimamente, como tem em qualquer democracia, as suas preferências. E isso é legítimo. Outra coisa, no entanto, é transformar suas funções, né, em funções subordinadas a um partido ou a um governo, segundo os interesses deste governo. Não é preciso me alongar agora para dar o exemplo do que tem acontecido na Receita Federal, comprometendo a imagem de uma instituição séria e que ganhou mais atribuições. Eu quero dizer que, desde a Constituinte, eu defendi a unificação das receitas do Ministério da Fazenda e da Previdência. Fui talvez o primeiro. Não consegui passar isso na Constituinte. Mas, quando este governo foi nessa direção, eu, inclusive, apoiei e trabalhei para que meu partido apoiasse. Por quê? Porque para termos uma instituição eficiente, séria, impessoal, numa área tão crítica da vida brasileira quanto a área fiscal. E, no entanto, por questões de natureza político-partidária, de encobrimento, de bloqueio de investigações, a imagem da Receita vem sendo comprometida, o que é um absurdo do ponto de vista do país e dos próprios funcionários da Receita Federal. Bem, um outro ponto importante é que, sem um Estado forte, eu digo, esse dilema mínimo-máximo não existe, para mim, nós não vamos ter uma economia forte, que possa ter um crescimento sustentado. Crescimento significa mais emprego e mais consumo. Em economia, costuma haver voo de galinha, né, como se diz, em matéria de crescimento, que os economistas usam muito. Ou seja, um salto e que não se sustenta, que é o que acontece quando as galinhas tentam voar. E nós precisamos impedir que isso aconteça no Brasil, desta vez, como aconteceu noutras. Para isso, tem que se fortalecer a economia. E, para mim, é impossível se fortalecer a economia se nós não tivermos instituições de Estado fortes, consolidadas, naturalmente, dentro de um programa de governo. Os governos têm seus programas, né? Os governos têm política monetária, têm política fiscal, têm política orçamentária, têm, enfim, as suas políticas regionais, políticas de incentivos, política de crédito. Essas são diretrizes governamentais, mas a sua execução, o seu enquadramento dentro das nossas instituições democráticas é realizado através das grandes carreiras profissionais. Eu sempre trabalhei, inclusive, dentro das possibilidades, digo dentro das possibilidades porque na área econômica eu fui secretário de Planejamento e ministro do Planejamento e Orçamento, né, em ambos os casos. Mas não é uma área, entre aspas, tão nobre do ponto de vista das carreiras de Estado como, por exemplo, da área da Fazenda. Mas, quando fui ministro da Saúde, até a Fiocruz, que era uma instituição bastante politizada, de oposição, foi uma grande parceira minha no trabalho que nós desenvolvemos. Por quê? Porque eu passei por cima dessas questões e passei a trabalhar em função da saúde no Brasil.